Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, depois de um breve, não tão longo hiato, né, tivemos aí entre eventos e feriados uma parada e vamos chegando aqui para a conclusão do semestre, temos mais algumas semanas, acredito que vocês estejam aí focados no TCC e, como percebo também que vai ser mais difícil contar com a participação dos senhores por aqui, resolvi então deixar o conteúdo da aula gravado em vídeo, porque nós precisamos continuar com a sequência do conteúdo, tá ok? E aí, seguindo, né, após aí, como nós mesmos dissemos, uma breve paradinha aí por conta dos eventos e feriados, vamos seguindo e a continuidade do nosso conteúdo programático é abordar a parte de criptografia, né? Que dentro desse contexto da segurança, sistemas de informação, é um tópico relevante, digamos assim, como é que num segmento, num universo tão conectado, acesso a várias plataformas, a, 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 a popularidade que hoje, digamos assim, os aplicativos acessando e-commerce, serviços de delivery, como é que isso funciona, como é que fica, como é que a criptografia, de fato, né, como é que ela atua nos bastidores disso, como é que se classifica, os tipos de criptografia que tem, como é que essa história acontece? Porque a gente ouve falar em criptografia, sabemos dos protocolos de segurança, mas vamos lá, vamos procurar falar um pouco do contexto, né? Do conceito da criptografia, da onde isso vem, né? Desde o contexto histórico, né? Os primeiros registros aí de codificação, digamos assim, de cifragem de mensagens, de codificação de mensagens, até os dias atuais, né? E a importância e a necessidade disso hoje, né? Não teria como estarmos tão conectados diante de tanto acesso à tecnologia sem um mínimo, né, de, digamos assim, de proteção nessas conexões, né? Então, estou compartilhando com vocês aqui o nosso site, que a gente costuma deixar alguns materiais para aula, o Multiverso do Saber. Posso disponibilizar isso aqui depois também com uma apresentação, mas a princípio vou utilizar aqui ó, um material que já está postado no próprio conteúdo do nosso site aqui, né? Então nós temos aqui a parte de Cybersecurity, deixa eu acessar lá, tá? E aqui, essa primeira parte nós já comentamos com vocês, os pilares da segurança da informação, disponibilidade, integridade, confidencialidade, basicamente, né, não é tudo, né? A criptografia, ela consiste, né, primeiramente em manter a confidencialidade, ou seja, para não permitir que pessoas não autorizadas acessem dados confidenciais. Então, a ideia da criptografia é, óbvio, primeiramente, garantir essa confidencialidade e, claro, né, manter a integridade dos dados, porque se primeiramente não acessem, né, para que um dado confidencial não seja acessado, e se por acaso isso ocorra, pelo fato de estar codificado, o objetivo final, que seja, de repente, ter acesso à informação, não seja atingido, tá ok? Então vamos lá. Descendo aqui a parte dos pilares, passando aqui, isso aqui nós já comentamos com vocês, LGPD, aquela coisa toda. Malwares, já falamos sobre malwares aqui também durante as aulas, inclusive depois, se vocês quiserem voltar, eu dei uma atualizada aqui na apresentação. Termos e definições, vulnerabilidade, ameaça, incidente, dano, enfim, são as definições que a gente tem usado aqui desde o nosso primeiro momento, desde que o semestre praticamente iniciou. Os grupos, né, de tratamento aos acidentes na parte de sistemas de informação, né, os chamados CSIRT, ou Computer Security Incident Response Team, ou seja, são as equipes responsáveis pelo tratamento e, digamos assim, a contenção desses incidentes na parte de segurança, né, que foi o assunto das nossas duas últimas aulas, que embora, né, nós não tenhamos tido um contato direto aqui, o material foi postado e nós já tínhamos tido um contato inicial comentando sobre esse assunto aqui, né. Então, aqui, as equipes responsáveis por analisar, responder, notificar os incidentes, digamos assim, os ataques, né, dentro da área de segurança, da segurança da informação no ambiente organizacional. E chegamos aqui, pessoal, na parte de criptografia, né, que nós comentamos o tópico da aula, está aí na chamada do canal. Primeiramente, vamos lá, da onde vem o termo criptografia, né?
Quando a gente vai falar de algo, é legal a gente dar uma olhadinha também de onde vem o termo, a expressão. Vamos lá. Etimologicamente, ou seja, o, a origem do termo criptografia vem do grego, né? Do grego criptos, escondido, e grafém, escrita, ou seja, escrita escondida, né? E dentro do significado semântico, qual é o conceito, qual é o entendimento que se tem de criptografia, né? Conjunto de, existem várias definições, mas juntamente com a mesma ideia, né? O conjunto de princípios e técnicas utilizados para cifrar escrita, tornando-a ininteligível para quem não tem acesso às chaves de interpretação. Vamos lá. Legível é uma coisa, inelegível é outra, e ininteligível é outra completamente diferente. Um artigo, um texto, uma palavra que você, digamos assim, escreve corretamente, ela é legível, né? Se você, de repente, escreve com uma ortografia ruim ou de uma forma equivocada, se torna inelegível. E o termo ininteligível significa que você não consegue interpretar, tá ok? Então, são termos e definições diferentes aí. Finalidade da criptografia. Bom, obviamente, se o conceito da criptografia é você codificar mensagens para não permitir que pessoas indevidas acessem, então já está claro aí o objetivo, né? Então aqui nós temos algumas derivações, né? Autenticar a identidade de usuários, né? Autenticar e proteger o sigilo de comunicações pessoais e transações comerciais e bancárias. Nesse sentido, todas as vezes que você faz uma compra por um aplicativo, todas as vezes que você acessa um site de e-commerce, como é que funciona quando você envia um dado pessoal teu, uma informação bancária, uma senha? É nesse sentido que a criptografia atua. Ela cria, digamos assim, ela codifica essas mensagens antes dela ser enviada, tá ok? Então, é um dos objetivos da criptografia. E proteger a integridade de transferências eletrônicas de fundo, ou seja, não permitir que essas informações que estão sendo trafegadas, primeiramente, elas não sejam acessadas e, se forem acessadas, não sejam entendidas, compreendidas, que elas não sejam decodificadas, porque para você conseguir decodificar uma mensagem criptografada, você precisa ter o código, a chave para poder decifrar essa mensagem. Então, ela é segura em ambos os aspectos. Primeiro, porque ela permite que você envie essa informação sem que ninguém interrompa, né? Se alguém interromper isso, atravessar no meio, por exemplo, uma ameaça do tipo man in the middle, né? O ataque intermediário, aquele que intercepta a mensagem, se ele não tiver, digamos assim, a a chave de decodificação, ele nada vai conseguir fazer com aqueles códigos totalmente cifrados, né? Então, aqui um conceito na parte de etimologia, semântica e finalidade, né? Sobre a parte histórica aqui da criptografia, né? Para quem acha que criptografia está associada à tecnologia, a recursos tecnológicos, se equivoca, tá? Todas as vezes, tá? Historicamente falando, que uma mensagem foi criptografada, isso já era uma técnica criptográfica. Você codifica uma mensagem para não permitir que as outras pessoas, sem essa devida autorização, possam entender. Por exemplo, sobre a parte histórica, a gente tem aí, dependendo da fonte literária, dependendo da referência, as datas podem mudar, né? Mas a gente deu uma pesquisada assim meio que não por alto, mas com um pouquinho mais de profundidade, e houve uma convergência, né? Então a maioria das fontes direcionam para os hebreus, 600 anos antes de Cristo, né? Com os primeiros relatos de codificação de mensagens, ou seja, onde que se codificavam mensagens, né? As escritas nas cavernas ali, nas pedras, né? Os pictogramas, aquilo ali já eram formas de você codificar, e quem não tivesse, digamos assim, a possibilidade de entendimento daquilo não conseguiria, digamos, entender o conceito e o contexto daquela mensagem, tá ok? E qual seria a finalidade naquele momento desse tipo de objetivo, digamos assim, de você codificar a mensagem para que outras pessoas não leiam, não entendam aquilo, né? Por várias razões, né? Você tem ali algumas questões culturais que pertencem especificamente a um povo, a uma etnia, que você não quer compartilhar com outros, algumas coisas referentes até mesmo
a conhecimento, né, sobre a agricultura, plantio, técnicas, naquela época rudimentar, mas que já se estudava, digamos assim, movimento da Lua, fases da Lua, de fato, para que você pudesse, digamos assim, ter alguma produtividade a mais, e aí qualquer relato sobre isso, qualquer registro, era feito com códigos para não permitir que, digamos assim, povos vizinhos ou, digamos, um povo adversário, que naquele momento existia também essa divergência em alguns momentos, né? E aí era uma forma de você, digamos assim, proteger, codificando a sua mensagem. No caso aqui, vou descendo um pouquinho, a questão aqui da criptoanálise, né? Se criptografar, né, é o conceito, né, é a prática de codificar mensagens, o estudo do processo contrário, de decodificar, de descobrir formas de conseguir retroceder esse código, chama-se criptoanálise, né? E nós temos também, historicamente, alguns registros interessantes sobre isso, né? Ah, os primeiros, digamos assim, os primeiros a começarem a tentar decifrar códigos, né, foram ali datados da época de 800 anos pós-Cristo, né, depois de Cristo. Nós tivemos os primeiros registros de utilização de criptografia, de codificação de mensagens, 600 anos antes de Cristo, né? E aí, 800 anos depois de Cristo, começam a surgir as primeiras técnicas de criptoanálise, que para quem acha que isso é apenas história, tá? Algumas técnicas que foram desenvolvidas naquela época, e eu tenho muito respeito quando você lê sobre isso em história, porque hoje nós temos um aparato tecnológico, um arsenal tecnológico com algoritmos, com uma série de coisas, ah, processamento em alta escala para fazer esse tipo de coisa, mas naquela época os recursos era simplesmente a rede neural, os caras eram bravos, meu. E aí nós temos aqui um matemático árabe que foi precursor, foi o pioneiro a desenvolver técnicas de decodificação, chamadas criptoanálise. Uma técnica muito simples, né? Só para citar o nome do matemático árabe, percebam, né? Historicamente, todos os fatores que marcaram época na história tecnológica estão associados em algum momento a matemáticos, né? Por isso, não é por acaso. A informática, o processamento de dados, a computação, as ciências computacionais são ciências matemáticas, né? Então, há uma correlação de fatores, né? Tá ok? Então, no caso aqui, Ibrahim Al-Qadi, por volta de 800 anos depois de Cristo, passou a desenvolver técnicas de criptoanálise e basicamente usando o seguinte conceito: análise de frequência, que é uma técnica muito simples, mas que consegue causar alguns estragos sim. E dependendo do tipo de criptografia que se usa hoje, se for uma criptografia simples, que não use nenhum tipo de sofisticação, é uma técnica que pode funcionar. A análise de frequência na criptoanálise é muito simples. Por exemplo, vamos pegar uma situação aqui, no nosso alfabeto e no idioma português, qual é a letra que mais se repete em todas as palavras, ou basicamente em maior parte das palavras escritas em português? É a letra A, correto? Então, quando você faz na criptoanálise o uso da chamada análise de frequência, você analisa a frequência que um determinado caractere se repete numa simbologia, num código. Quando várias vezes na mesma frase sendo interpretada o mesmo símbolo aparece com uma frequência maior, daí o termo análise de frequência, isso faz associação a uma palavra, a uma letra, um caractere, um símbolo, que naquele idioma em questão tenha uma incidência maior nas palavras. No nosso idioma aqui em português, nós associamos diretamente a letra A, a letra O. Então, por essa análise da repetição de um caractere dentro de uma palavra, você consegue interpretar, analisar e deduzir qual seria, basicamente muito parecido com uma brincadeira de forca. Isso aqui parece algo inofensivo, mas vamos acompanhar aqui na sequência da história que isso foi determinante em alguns momentos da história do mundo.
ok? Então, uma técnica simples, a chamada análise de frequência, ela tem aí um potencial lógico para conseguir avaliar e muitas vezes decodificar algumas mensagens. Bom, durante a Primeira Guerra Mundial, e a gente já vai chegar, vamos pular rápido isso aqui para chegar nos dias atuais e as técnicas de criptografias atuais, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos aí a criptografia como algo determinante, né? Ah, as nações, né, que tinham a técnica, digamos assim, de conseguir codificar suas mensagens, elas tinham a vantagem de se comunicar sem que os adversários, os oponentes, conseguissem entender, ok? E isso foi uma vantagem, né? Porque você podia até interceptar a mensagem do exército inimigo, mas você não sabia o que fazer com aquilo. E aí vem, né, durante a Primeira Guerra Mundial, por volta de 1914, nesse caso aqui, né, sendo um pouquinho diferente aqui, não é um matemático, é um escritor, Edgar Allan Poe, um, um inglês, né, que tinha como hobby, né, desafios de raciocínio lógico. E para ele fazer esse tipo de teste, né, esse tipo de análise criptográfica, era algo que ele tinha como hobby. Era um poeta, escritor literário, mas que tinha esse hobby e, obviamente, dotado de uma grande capacidade intelectual. Tá? Os artigos que ele escrevia na época, né, nos periódicos no estado da Filadélfia, chamado um semanário, né, chamado Alexander Weekly, que em muitos livros, guardem isso, esse nome aparece como responsável pelo avanço da criptoanálise. Alexander Weekly não era o nome de uma pessoa, era o nome de um, de um jornal, digamos assim, de um informativo semanal, chamado Alexander Weekly. E na tradução literal deste artigo, né, que é deste, digamos assim, não é um tabloide, né, é um jornal semanal em inglês, na tradução literal, muitos artigos em português tratam como Alexander Weekly como sendo um personagem, e na verdade não é. Ele simplesmente é o nome deste jornal, né? Aonde foi publicado os artigos de Edgar Allan Poe falando sobre técnicas de criptoanálise. Esses artigos serviram como referência para que alguns exércitos ali, do caso dos britânicos, conseguissem utilizar essas técnicas para não apenas interceptar, não, né? Para conseguir interpretar mensagens codificadas por exército inimigo. E isso foi, digamos assim, determinante para o desfecho de algumas batalhas na Primeira Guerra Mundial, ok? Na Segunda Guerra Mundial vem uma outra grande participação da criptografia, né? No caso ali, o exército alemão, ele detinha uma ferramenta de criptografia chamada Enigma. Era uma máquina, né, como se fosse, está aqui a imagem dela, parece uma máquina de datilografar, que ela tem umas circunferências, que para quem, talvez, bom, tem o vídeo aqui embaixo, depois vocês, se tiverem a curiosidade, acessem aqui e assistam esse vídeo mostrando o funcionamento da máquina Enigma, né? Na época, ela foi um avanço muito grande. Era praticamente considerado impossível decifrar os códigos gerados pela máquina, pelo Enigma. E aí, obviamente, né, durante a Segunda Guerra, o exército alemão aproveitou-se dessa máquina que foi desenvolvida por um engenheiro alemão, no caso aqui o Arthur Scherbius, né? Está aqui a foto dele. E o exército alemão passou a usar isso para criptografia, para codificar mensagens, tornando muito difícil, porque aí você não precisa mais tomar cuidado por onde você manda a mensagem, porque quem pega não consegue decifrar. Porém, como a gente sempre diz, né, não tem jeito, o tempo passa, não é tecnologia, mas as pessoas estão aí para quebrar esses paradigmas, né? E na sequência também da história, né, depois vocês assistam o vídeo, vem aí dois nomes que são muito populares, né, para quem estuda ciências da computação, informática, né, que é o John von Neumann e Alan Turing. Alan Turing, inclusive, tem um filme sobre ele, né? Um aqui, no caso, é um matemático húngaro, naturalizado norte-americano, que, digamos assim, ele foi basicamente o criador da chamada computação clássica, né, da arquitetura clássica de computação, chamada arquitetura von Neumann, que é o que nós utilizamos até hoje, onde os dados entram, são processados e saem,
Esse conceito foi criado por John von Neumann, que é um matemático também. Porém, Alan Turing desenvolveu um computador, na época ainda mecânico, e através do desenvolvimento desse equipamento, associado a algumas outras técnicas de criptoanálise, foi o primeiro a conseguir decifrar, aliás, através do equipamento desenvolvido por Alan Turing, o primeiro a conseguir decifrar os códigos do Enigma. E também foi um golpe fatal, como, digamos assim, aquela vantagem que o exército alemão possuía, né, deixou de ter. Então, as mensagens passaram a ser digamos assim, interceptadas e toda a vantagem do exército alemão caiu por terra, o que também acelerou o final da Segunda Guerra Mundial. Tá, ok? Bom, tem mais algumas partes aqui da história, mas eu vou encurtar porque o importante também é a gente falar dos dias atuais, das técnicas atuais de criptografia, né? Nessa parte de história, né, não está aqui no site, eu posso até implementar depois. Há um período ali, a chamada Guerra Fria, né, entre 1945 até ali anos 80, início dos anos 80, a chamada Guerra Fria, né, que era uma guerra, não uma guerra especificamente militar, mas uma guerra econômica e tecnológica, né, entre Estados Unidos e a antiga e extinta União Soviética, que hoje não existe mais, né, que era um bloco de países unidos, que chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, não tinha, existe até hoje, obviamente, os Estados Unidos como uma grande potência tecnológica e econômica, e para não ficar, digamos assim, desfavorecido, a União Soviética, que era a união de vários países ali da região do leste europeu, compunham uma grande potência também, né? E eles viviam nesta competição tecnológica, financeira, militar, e essa competição foi muito importante também para o avanço da criptografia em ambos os países, né? E o que aconteceu neste momento aí da história, na chamada Guerra Fria, que foi determinante para o avanço da criptografia que nós temos hoje, também criou outro problema, que isso nós pagamos até hoje, gente. Boa parte da tecnologia que foi, não foi, ela foi desenvolvida lá atrás, mas ela veio sendo aperfeiçoada. Porém, como era algo muito sigiloso entre União Soviética e Estados Unidos, isso não era compartilhado com os outros países. Então, tudo bem, a União Soviética não existe mais, hoje Rússia está para um lado, Ucrânia para outro, e assim por diante. O leste europeu se dividiu ali, né? Tem a sua independência cada país, mas os Estados Unidos continua uma hegemonia tecnológica e uma grande potência. Porém, todos os avanços que eles tiveram com um desenvolvimento criptográfico, eles pagaram e continuamos pagando até hoje, porque para que se torne compatível tudo que eles desenvolveram com outros países que não têm a mesma tecnologia, isso gera vulnerabilidades. Até hoje, alguns protocolos de segurança envolvendo criptografia, eles são vulneráveis justamente para permitir a compatibilidade de países com grau tecnológico mais avançado em termos de criptografia se conectarem em conexões, digamos assim, em comunicação com países que têm um pouquinho mais de atraso, justamente por essa reserva tecnológica que se criou há 20, 30 anos atrás. Hoje nós temos tudo mais aberto, todo mundo já está tendo acesso a tudo, porém houve um distanciamento. Algumas tecnologias desenvolvidas pelos norte-americanos e aperfeiçoadas, para que elas sejam compatíveis com o que nós temos na grande maioria, geram vulnerabilidades. Tá ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no canal da aula, porque estou vendo que tem algo aceso aqui, não, só para citar, para ver se não tem ninguém que apareceu aí do nada. Bom, então aqui nós temos, como eu falei aqui, dois personagens importantes, John von Neumann e Alan Turing, tá? Comentei aqui sobre a Guerra Fria, agora vou dar um salto aqui e falar da criptografia nos dias de hoje, tá, pessoal? O que nós temos de criptografia funcionando para garantir aí as compras de vocês pela internet, um aplicativo quando você faz alguma coisa, quando você paga seu Uber, enfim, como é que funciona a comunicação aí? Vou chamar as próximas páginas aqui. Bom, existem tipos de criptografias, né, pessoal? Nós temos a chamada criptografia simétrica, que é, digamos assim, cronologicamente, é uma das mais simples, né? Que
o que consiste, qual é o fundamento da criptografia simétrica? Eu acho que o nome simetria, o termo simetria, ele remete a algum tipo de entendimento, né? Os dois lados têm que ter a mesma coisa. Vamos procurar falar assim de forma bem simples, né? Quando você tem, digamos assim, uma mensagem sendo enviada de um lado para outro entre um emissor e um receptor, e a criptografia, você criptografa esta mensagem, você tem que ter uma chave para decodificação. Na criptografia simétrica, a mesma chave que você criou para criptografar e você tem essa chave como emissor, você tem que compartilhar com quem vai receber. Ambos têm que usar a mesma chave, senão o outro lado que recebe a mensagem não consegue, digamos assim, decodificá-la, ok? Qual que é o problema desse padrão de criptografia? O problema é que, se algum intermediário, algum atacante, né? Por exemplo, o ataque mais comum dentro do universo de conexões aqui criptografadas é o chamado homem do meio, ou man in the middle, né? Supondo que no envio de uma mensagem para outra, né? Eu não consiga, digamos assim, interceptar totalmente a mensagem, mas que eu consiga pegar, por exemplo, esta chave, né, que é o código-chave que vai permitir que você decodifique a mensagem do outro lado. Esse é o grande problema. Como você usa uma única chave, se essa chave for interceptada, vazar ou alguém tiver acesso a isso, a conexão, digamos assim, a mensagem está exposta, porque o código de acesso, a chave de acesso, ela caiu na mão de terceiros, de pessoas indevidas. Esse é o único problema, digamos assim, da criptografia simétrica, porque a chave de decodificação ela é compartilhada do lado emissor para o receptor, ambos têm que usar a mesma chave. Qual que é o lado positivo desse tipo de criptografia? Ela é mais rápida, ela acaba sendo uma transferência, uma transmissão um pouquinho mais eficiente, tá? Porém, ela é um pouquinho mais vulnerável. O outro tipo de criptografia aqui é criptografia assimétrica, né? Na criptografia assimétrica não se usa a mesma chave. Você tem basicamente uma filosofia de funcionamento diferente. Vamos lá. Você tem chaves assimétricas. Você tem uma chave do proprietário, no caso a chave privada, né? E a chave pública. Como é que funciona isso? Vamos lá. Eu estou enviando uma mensagem para vocês, então eu tenho a minha chave, o código-chave para decifrar a minha mensagem. Quando eu envio esta mensagem, eu não tenho que enviar praticamente o código junto exposto. Tem uma chave pública que ela é compartilhada com todo mundo, que o site que está recebendo esses dados vai enviar para criptografar o todo. Então, assim, a minha chave privada, ela vai codificar a minha mensagem, mas a chave pública criptografa o todo. Então, se alguém interceptar isso, não terá acesso à chave privada, que é a chave que vai decodificar a mensagem enviada, tá ok? Chegando do outro lado, por ser uma chave pública, a outra parte vai receber isso, vai ter acesso à chave privada e consegue ter acesso à mensagem. Este tipo de criptografia, ela é basicamente mais utilizada hoje, né? Porém, tem algumas variações para torná-la um pouquinho mais rápida. A desvantagem é que esse processo de ter uma chave privada para a mensagem, uma chave pública para o órgão, para o site, isso gera uma transferência um pouquinho mais lenta, tá ok? Esse é o inconveniente. Ela acaba sendo mais segura, mas torna-se um pouco mais lenta. Ó, aqui tem um vídeo muito simples que mostra o funcionamento, digamos assim, da chave simétrica, da criptografia com chave simétrica e da criptografia com chave assimétrica, aí mostrando a chave privada, a chave pública, enfim. Não vou clicar aqui, senão vai estender o nosso vídeo, aí vai do interesse de vocês, né, e procurar assistir isso depois. A função de resumo, né? O que é a função de resumo? Aqui está uma tradução literal, tá, pessoal? Eu tirei isso aqui do CertBR, né? Então, é um conteúdo de uma fonte, digamos assim, confiável, que é o CERT, né? Criptografia que usa a hash é um método.
é o método criptográfico. Ele vem para melhorar esse procedimento da chave pública, tá? Porque o que acontece com a criptografia usando a função de hash? Ela praticamente, independente do tamanho da mensagem, da quantidade de dados que você vai enviar, ela vai separar isso em pequenos blocos, digamos assim. Estou fazendo uma síntese bem bobinha, que depois também tem um vídeo aqui, vocês vão conseguir entender. Então, ele vai separar em pequenas partes, como se fosse pegar, por exemplo, um baralho e dividi-lo em vários montinhos. E cada um desses montinhos recebe uma é codificado. Porém, para que você possa entender a mensagem no final, você precisa ter todos esses montinhos juntos, todos os blocos. E em algumas modalidades, isso também é embaralhado, digamos assim, como se fosse um baralho realmente. Então fica muito difícil para quem intercepta isso conseguir decodificar, porque além de ser várias partes, aquilo tem uma ordem específica para poder fazer um sentido. Então o método hash, ele, digamos assim, eu estou fazendo uma síntese bem, mas bem resumida, gente, porque olha, se vocês pararem para pesquisar sobre algoritmos de hash é de deixar qualquer um maluco. Isso é um conceito extremamente profundo, tá? Eu estou sendo até superficial demais, dando a impressão que é algo simples e não é. É algo extremamente complexo. Isso aqui num curso superior é praticamente 2, 3 semanas falando disso para realmente, primeiro, comece se falando sobre tabelas de hash, algoritmos de hash. Isso é um conceito extremamente profundo, mas eu estou colocando aqui de forma bem direta para simplificar e tentando fazer com que vocês entendam aonde isso se conecta com criptografia. Ela torna um pouquinho mais rápida a questão aqui da criptografia com chave assimétrica e torna o processo de criptografia também um pouquinho mais seguro, porque ela torna esse, digamos assim, esse embaralhamento criptográfico aí muito mais difícil de ser decodificado. Tudo bem? Então, aqui tem, enfim, a função de resumo ou método é um método criptográfico que, quando aplicado sobre uma informação, independente do tamanho que ela tenha, gera um resultado único e de tamanho fixo, chamado hash. Tá? E aqui embaixo tem a definição de hash, ok? Esse vídeo aqui está em inglês, também não vou clicar para exibir, senão vai ficar estendendo o tamanho do vídeo. A ideia deste vídeo aqui é estar registrando a aula, conteúdo passado, entendendo o momento de vocês, que estão agora com foco no TCC, mas estão aqui, caso vocês tenham interesse, assistam o vídeo, que as nossas atividades nas próximas semanas aqui vão ser em cima justamente de criptografia. Então, vocês vão precisar assistir isso aqui para fazer. Bom, o conceito aqui ó, de chave simétrica, chave assimétrica, criptografias, métodos de hash, isso também tem uma aplicação direta aqui ó, com a chamada assinatura digital e certificado digital, né? Algo muito comum hoje nos meios, nas transações comerciais, né? Então vamos lá. A assinatura digital permite comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação, ou seja, que ela foi realmente gerada por quem diz ter feito isto e que ela não foi alterada. Ponto. Isso é assinatura digital, tá? Certificado digital, como, vamos lá, vou pegar a parte direta da definição aqui. O certificado digital é um registro eletrônico composto por um conjunto de dados que distingue uma entidade e associa a ela uma chave pública. Então, vamos lá. Você tem uma empresa, você tem um site, você quer garantir, é como se fosse o RG da tua empresa, praticamente assim. Então, é para garantir que aquele dado que você está gerando saiu de você mesmo. Isso é uma garantia de procedência. E a assinatura digital é algo pessoal, é para garantir que é seu. Parecem similares, o que tem de coincidência aqui? Basicamente, tudo aqui é criptografado, tá ok? Para você emitir um certificado digital hoje, existem locais específicos regulamentados hoje pela Receita Federal que são autorizados a emitirem certificados digitais para a empresa, que hoje, se você tem um CNPJ, um negócio aberto, alguns documentos que você vai fazer, que você vai emitir, precisa de um certificado digital, tá ok? Senão você não consegue.
Estou vendo aqui a chamada, apareceu o Wesley aqui, mas já não está mais. Vamos lá. Um pouco mais sobre o certificado digital, tem um pouquinho mais de detalhes aqui. E por último, pessoal, para a gente finalizar, uma curiosidade aqui, tá? Qual o esforço computacional necessário para quebrar uma chave criptográfica? Como assim esforço computacional, pessoal? Enfim, uma chave criptográfica, obviamente, desde que nós começamos a aula aqui, estamos falando sobre codificação. Supondo que você se encha de razão, acordou inspirado, pegou o seu notebook, um Core i5, com 8 gigas de memória e cisma, olha, eu vou quebrar uma criptografia. A mais simples, uma com chave simétrica com 256 bits. Qual é a demanda de processamento, ou seja, o esforço computacional, quanto tempo por uma, digamos assim, né, o chamado ataque de força bruta, tentativa e erro, eu precisaria para quebrar uma senha uma chave criptográfica hoje com a mais simples de todas, vai, com 256 bits. Por exemplo, aqui tem uma analogia aqui, ó. Ah, se você tivesse uma chave com 3 bits, lembrando que estamos falando aqui de códigos binários, né? Você passa a ter ali 2 elevado a 3. Então você vai ter ali o quê? 8 possibilidades. Isso você faz sem computador, você faz na mão. Tá? Então, se você tem uma chave com 3 bits, você tem 8 possibilidades. E em binários dão essas possibilidades aqui. Tá ok? Mas não existe, né, gente, no meio convencional hoje, um certificado, um protocolo, uma chave criptográfica de 3 bits. A mais básica hoje parte de 256 bits. Então vamos pegar a mais básica aqui e dar uma olhada quanto tempo você precisaria para quebrar isso aqui, gente. Basicamente, vamos lá. Se você pegar hoje uma 256 bits, aqui neste exemplo está usando como referência o supercomputador da época, né, que há 6 meses atrás era o Sunway, o Taihu Lite, que tinha aí a capacidade de processar 93 quatrilhões de instruções por segundo. Atualmente esse aqui não é o supercomputador mais potente do planeta, tá, pessoal? O Sunway deixou de ser, tá? O mais potente hoje é o Fugaku, que está na Universidade de Kobe, no Japão. Ele ainda não está operando na taxa de heptaflops, de hexaflops, ou seja, a unidade de medida de processamento de supercomputadores é petaflops, tá? O Fugaku, na Universidade de Kobe, Japão, ele está muito próximo de quebrar a barreira do hexaflops. Então aqui, se estamos falando de 93 quatrilhões de instruções por segundo, o Fugaku ele já passa aqui dos 100 quatrilhões. Tá? Então, não tem o cálculo aqui com o Fugaku japonês, mas com o Sunway, você precisaria aqui, vamos lá, de 22 milhões de bilhões de bilhões de bilhões de possibilidades. Isso aqui não é erro de digitação, tá, gente? 253, então você faz o seguinte, você pegue 2 e eleve a 256, para vocês verem a quantidade de combinações possíveis para você tentar quebrar uma senha. Olha a quantidade de processamento que você teria que ter, tá ok? Isso aqui não é erro, depois vocês leiam 22 milhões de bilhões e bilhões e bilhões de possibilidades por ano, tá ok? Basicamente, isso aqui, para você conseguir fazer isso, gente, vamos lá. Estima-se aí que nós temos hoje, vamos lá. O universo, ele tem aí, praticamente se estima 13 bilhões de anos, né? 13 bilhões de anos é a idade do universo. Para você testar todas essas possibilidades hoje com um computador convencional, você precisaria de praticamente quase que metade do tempo da existência do universo. 5,2 milhões de bilhões de bilhões de bilhões e bilhões de anos, também não é erro, é isso mesmo, para varrer todas as possibilidades de combinações
numa chave criptográfica aí de 256 bits. E vale lembrar que nós já temos aí algumas chaves com mais de 256 bits, tá, gente? Então, é meio complicado isso, não é muito fácil de medir. Parece erro de digitação, mas não é. Bom, eu humildemente tentei passar para vocês aqui, não tenho equipamento para isso, tá? Eu não tenho aqui um filtro para áudio para conseguir falar e vocês me ouvirem bem, porque quando a gente grava uma aula e posta depois, por exemplo, no YouTube, isso é até legal para a gente parar de ficar falando mal dos YouTubers, tá? Porque a gente precisa ter um mínimo de equipamento, não é só a câmera e o microfone do notebook. Você precisa de um aparato de áudio aqui para filtrar isso e não ficar uma voz meio abafada. Então, peço desculpas, mas é uma forma que eu encontrei aqui de colocar o conteúdo à disposição e a gente conseguir cumprir o nosso cronograma, também procurando compreender o momento de vocês que estão focando o TCC. Tudo bem? Então, vou interrompendo por aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem, postem no chat aí. E vamos, na medida do possível, seguindo com o conteúdo. E, se em algum momento vocês aparecerem, estaremos por aqui. Tá ok? Boa noite, pessoal. Até a próxima aqui. Estou interrompendo.